gestor responsável pelos fundos macro da Claritas. Nós vamos falar hoje da rentabilidade dos fundos no mês de setembro, do fundo Claritas Hedge, Claritas Total Return, Claritas Inflação Institucional, Claritas Institucional e Claritas Advisory, bem como o portfólio, o cenário macro e o portfólio que a gente está carregando com as perspectivas para os próximos meses. Bom, pessoal, o mês de setembro foi um mês bastante desafiador. A gente teve uma queda importante nas bolsas de juros globais, aí com uma aversão a risco maior sendo bastante pronunciada no mês passado, principalmente por conta de uma alta muito forte das curvas de juros vinda nos Estados Unidos, que acabou acarretando numa puxada de juros globalmente falando. A gente teve a S&P que caiu mais de 3%, no trimestre, ao longo do terceiro trimestre ele caiu mais de 4%, fechando o trimestre com mais de 4%. A gente teve as bolsas na Europa indo para baixo, bolsas na China indo para baixo. A gente teve o dólar ficando mais forte e, como eu falei, as treasuries americanas de 10 anos que subiram mais de 45 vezes, atingiram o patamar aí acima de 4,60 praticamente. Isso tudo decorrente, principalmente, isso tudo começou lá com o rebaixamento do rating da Fitch, ao longo dos últimos meses, mas principalmente por conta de uma visão do Federal Reserve americano, do Banco Central americano, que acabou revisando o cenário perspectivo de juros de 24, 25 e 26 no seu último comunicado, de um corte de 100 vezes que o mercado acreditava que teria para um corte de 50 vezes, revisando para cima a atividade e revisando o desemprego também, o emprego ficando mais forte ao longo dos próximos meses. Então, essa resiliência no PIB americano, somada à resiliência no mercado de trabalho, em mostrar o aperto monetário que foi efetuado ao longo dos últimos meses, somado a uma desinflação um pouco mais lenta que o esperado, fez com que o Banco Central americano ficasse ligeiramente mais desconfortável com o número de inflação atual e, consequentemente, tivesse um sinal um pouco mais hawkish para o mercado. Consequentemente, a gente vê aí uma curva de juros americana deslocando para cima. E quando isso acontece, somado a uma queda ligeira da bolsa americana, da S&P, e um call de dólar mais forte, quando a gente olha a Europa com números de atividade mais fraca, PMIs mais fracos, e China, apesar de bastantes esforços em relação a tentar sustentar o call de crescimento com medidas agora mais na política monetária como corte de juros, corte do compulsório, tentando estabilizar aí o seu crescimento na ordem de 5% para esse ano, o que a gente até acredita que tenha acontecido, acaba acarretando um cenário de risk-off, um cenário de aversão a risco num cenário global. Isso nos deixa um pouco mais preocupado no cenário que vem para os próximos meses e anos, porque a gente acredita que a economia americana ela deve ter parado a sua alta de juros nessa última reunião agora, nessas últimas reuniões do ano de 2023, mas a gente sabe que o Federal Reserve ele está data dependent, ou seja, é dado a dado econômico que sai para ele poder definir se ele parou de subir os juros ou não. E isso é fundamental para a gente continuar tendo um sell-off da curva de juros americanas, e isso acaba influenciando, com uma curva de juros americanas abrindo bastante forte, a gente tem um cenário de mais aversão a risco globalmente, e aí acaba impactando diretamente a alocação de ativos e países emergentes como o Brasil. E quando a gente vem para o Brasil, a gente vê que no mês passado a gente teve uma abertura de juros aqui no Brasil bastante importante, acompanhando esse cenário internacional de juros americano. A gente começou a ter uma terminal rate da Selic. A gente começou o mês discutindo sobre aceleração de pace nas reuniões de novembro e dezembro, e a gente terminou o mês de setembro discutindo sobre terminal rate mais alto por conta de juro real americano muito mais alto, juro real global mais alto. E aí a gente teve uma curva de juros no Brasil que acabou tendo um sell-off também, acompanhando esse cenário americano, e a gente começa a ter juros terminais aqui no Brasil hoje acima de 10%, chegando até o patamar de 10,5%. Na nossa visão, o Banco Central brasileiro ele está na mesma tendência aí de não comemorar, não deu sinais na sua reunião do Copom, na sua ata, de que possa acelerar o corte de juros neste momento, mas que o pace de 50 bases ele é adequado para o ambiente de inflação desancorada ainda de médio prazo e a parte de atividade também. A atividade no Brasil tem vindo muito mais forte, nós continuamos com o PIB próximo a 2,9% para esse ano e para o ano que vem ao redor de 1,5%. A gente tem um cenário de inflação esse ano de 5%, e ano que vem uma inflação mais baixa de 3,6%.
mas a gente tem os números de inflação que saíram recentemente, como o IPCA 15, mostrou uma inflação de serviços, o core, acelerando na margem. Isso faz com que uma inflação que o core de serviços um pouco mais forte, somado a uma atividade mais forte no Brasil também, e um real que voltou a se depreciar no mês passado, acaba ensejando uma postura mais conservadora por parte do Banco Central, o que fez com que a curva de juros no Brasil acelerasse bastante. E voltasse a colocar um prêmio, sair de um patamar de 9,5 de terminal rate para um patamar hoje próximo a 10,5 no terminal rate. O real voltando a se desvalorizar, subindo do patamar de R$5 por dólar, voltando para um patamar mais próximo a 5,10 a 5,20, também faz com que o Banco Central fique mais conservador, e a Bolsa Brasileira no mês passado acabou ainda tendo um resultado satisfatório, subiu 0,7, principalmente por conta das commodities, dado que a gente teve um rally de commodities mês passado, o petróleo voltou a ficar muito forte, e o minério de ferro no Brasil também continuou a ficar muito forte, e isso fez com que a nossa bolsa ficasse mais resiliente e acompanhar a queda internacional. Porém, as small caps aqui no Brasil, elas não tiveram uma performance tão interessante por conta justamente da abertura da curva de juros, sabendo que as empresas de small caps, elas acabam dependendo um pouco mais do financiamento de seus business através do mercado de crédito no Brasil. E aí, consequentemente, com a abertura de juros, fica um pouco mais encarecida essa captação. Para terminar, na parte de cenário, a gente teve aí estamos no meio do desafio da reforma tributária, com bastante ruídos ainda em relação à JCP, taxação de fundos offshore, taxação de fundos locais, e isso é necessário para a gente financiar esse déficit nominal, ainda que o governo continue falando em déficit nominal zero no ano que vem. A gente acha bastante desafiador, a gente está com o número de déficit mais próximo a 0,8 negativo aí para o ano que vem, mas a gente acredita que é importante essa sinalização de uma continuidade na busca por conta de um déficit, de uma coerência fiscal por parte do governo brasileiro. Dessa forma, a gente tem bastante ruído vindo aí pelo lado de tributário, apesar da gente ver isso como bastante positivo e salutar aí para o fechamento das contas no ano que vem. Bom, esse é o nosso cenário base, é um cenário que a gente está um pouco mais cauteloso em relação a risco, e isso se refletiu no mês passado nas carteiras dos fundos. Os fundos acabaram rendendo ligeiramente abaixo do CDI, o Claritas Hedge acabou rendendo no seu fundo master 60% do CDI, o Claritas Institucional acabou rendendo 80% do CDI no seu fundo master, o Claritas Total Return ele acabou rendendo 70% do CDI também no seu fundo master no mês passado, e o Claritas Advisor acabou rendendo também 60% do CDI no mês passado no seu fundo cotista. E os principais detratores aí de rentabilidade que a gente teve no mês passado foi principalmente o mercado de juros local. A gente tem uma posição onde a gente acredita que o cenário de corte de juros está estabelecido para uma Selic terminal por volta de 9,5, então a gente reduziu as posições ao longo do mês passado, a gente tinha posições pré-fixadas nominais e reais maiores, principalmente em posições em NTNBs de mais médio e longo prazo. A gente reduziu significativamente a posição de juro real de longo prazo, com bastante ganho no começo do mês, e o percentual residual de posição que a gente ficou acabou machucando um pouco os fundos. Então a gente teve um book de juros como um todo no mercado local que acabou sendo detrator do resultado. Tivemos um resultado positivo no caso do Claritas Hedge, do Claritas Total Return, com posições de steepening da curva de juros americana, como a gente tem apostando, e a gente está tendo alguma recuperação, assim como posições tomadas no Japão, tiveram um resultado positivo. Então o nosso book de juros offshore teve um resultado satisfatório no mês passado, no Claritas Hedge e no Total Return, mas nos fundos locais, que só podem operar ou 10 anos, a gente acabou não fazendo nada. E a gente teve esse deslocamento de uma abertura de taxa de juros muito grande. No nosso book de moedas, a gente teve um resultado satisfatório, principalmente no book de juros offshore, no book de moedas offshore. Continuamos aí a carregar os crosses de moedas, uma posição long euro, short pound, uma posição long Austrália, short Nova Zelândia, posições de crosses, principalmente com short na libra esterlina, apostando aí na manutenção dos juros e não um tom mais hawkish por parte do BOE, do Banco Central inglês, o que acabamos acertando, e tivemos um retorno satisfatório aí nas posições de moedas. Então o book de moedas teve um retorno mais satisfatório no mês passado.
O book de commodities acabou ficando ligeiramente positivo no mês passado, principalmente por conta da posição comprada em petróleo, e a gente teve um retorno mais negativo na posição comprada em ouro. A gente encerrou as posições compradas em petróleo com ganho, e agora a gente está esperando um melhor momento para voltar a fazer posições direcionais compradas no petróleo no momento, por acreditarmos aí nessa atividade ainda mais forte, mais pungente ao longo desse terceiro e quarto trimestre, globalmente falando. E o book que acabou nos tirando mais retorno foi o book de bolsa. Continuamos mais otimistas na Bolsa Brasileira, com uma carteira mais diversificada entre commodities e small caps. O book de petróleo foi bastante satisfatório no mês passado. Petróleo e proteínas foi o book que mais agregou retorno no mês passado, assim como o book de mineração acabou gerando foi detrator de resultado no mês passado. E o book de small caps, né, o book de carteira de mais ações mais secundárias, acabou, como eu falei, devolvendo a boa performance que estava tendo ao longo do ano, e a gente teve um resultado ligeiramente negativo no nosso book de stock picking, no nosso book de geração de alfa. Consequentemente, a gente acabou tendo um resultado como um todo no book de Bolsa Brasil mais negativo. Voltamos a fazer posições ligeiramente vendidas nas bolsas globais, notadamente na Bolsa Americana. Acreditamos aí que esta precificação maior da curva de juros americana ela deve ter impacto tanto na retração da atividade quanto na precificação dos ativos americanos como um todo, e consequentemente essa abertura de taxa de juros acaba até ajudando o Federal Reserve a fazer o seu papel por reduzir a liquidez aí no sistema financeiro como um todo, diminuir as condições de liquidez financeiras globais e, consequentemente, fazer parte do trabalho. Mas, para isso, a gente acredita que a Bolsa Americana deveria sofrer um pouco mais. Voltamos a fazer posições ligeiramente vendidas na Bolsa Americana, uma posição mais tática de curto prazo. Então, a gente tem uma carteira que a gente está girando um risco bastante conservador neste momento, com uma carteira mais construtiva no book de juros local, mas uma posição mais nos vértices mais curtíssimos aí, para essa precificação que a gente acredita que ficou um pouco mais atrativa de sequência de corte de juros no mercado doméstico, no book de juros nominal, principalmente. Book de juros real também está com posições mais de curto prazo. Posição de offshore, apenas inclinação de curva dos juros americanos e posições tomadas no Japão, posições de moedas sem nenhuma exposição direcional contra o dólar americano, apenas posições de crosses desenvolvidos e emergentes. E posição de bolsa, a gente tem uma posição mais direcional comprada na Bolsa Brasileira, mas mesmo assim com bastante proteções aí para baixo para o final do ano, e uma posição que, da nosso total de carteira, a gente tem hedges aí vendido em índice futuro em algo por volta de 80% da nossa exposição, ou seja, uma carteira bastante defendida para esse momento de curto prazo que a gente acha que perdeu um pouco. E a gente tem um viés mais conservador aí na Bolsa Internacional, com uma posição ligeiramente mais vendida na Bolsa Americana. Commodities, realizamos os lucros das posições, continuamos a carregar apenas algumas posições pequenas no mercado de ouro, no caso do Claritas Red e Claritas Total Return. Em falar no fundo Claritas Total Return, o resultado dos fundos long and short fundamentalista e estatístico foram bastante satisfatórios, agregaram bastante alfa no mês passado para poder a gente fazer esse retorno do fundo como um todo ter sido mais satisfatório que a indústria, apesar de abaixo do CDI. Mas o fundo, a parte do long and short fundamentalista teve um retorno bastante satisfatório, principalmente nas operações da antiga Via Varejo, atual Casas Bahia, que teve um retorno, operações com opções, que foi um retorno bastante positivo no long and short fundamentalista. E o fundo long and short quantitativo continuou a agregar alfa e mostrar o seu propósito de diversificação do portfólio. Bom, pessoal, é isso que eu tinha a agregar para vocês. É um portfólio conservador e atento, aí, bastante dinâmico, que a gente deve continuar carregando aí ao longo dos próximos 3 meses. Coloco a minha área econômica, assim como a área comercial e a minha área macro completamente à disposição de todos. Obrigado e até a próxima.